Tô vendo o pessoal ali já tá mais inquieto. E eu só quero fazer uma única pergunta, que eu tenho muita dúvida sobre isso. Sobre o Casemiro, como é que foi essa história toda aí do Casemiro? Agora, então, o Shark contratou ele pra... Não, eu acho que não contratou, pelo menos, não sei. Mas o Casemiro foi muito legal, assim, porque eu até brinquei outro dia com a minha mãe, né? Eu falei assim, mãe, que momento que eu tô virando a rainha dos baixinhos, né? Porque a galera de 11 anos me conhece. Eu falei, caraca, é muito bacana ver que cada vez mais um público mais jovem tá falando sobre empreendedorismo. Cara, eu acho que é esse Brasil que nós queremos, né? Falando sobre dinheiro, sobre empreendedorismo. Essa garotada vai ficar milionária antes dos 20. Isso é maravilhoso de pensar. Porque eles abriram já a cabeça, né? Eles quebraram essas objeções que a gente teve lá atrás. E o Casemiro foi um que ajudou muito nisso. Eu acho que o Casemiro, a entrada do Tito também, porque o Tito tem um público também mais novo, mais jovem, que trouxe pro programa, né? Que querendo empreender ou querendo empreender de um jeito mais descolado. Mas principalmente o Casemiro. O Casemiro foi muito engraçado, eu não conhecia ele, né, não acompanhava as lives dele, e daí me mandaram um trecho onde ele pega e ele começou a reagir ao Shark por livre e espontânea vontade. Ele gostou do programa e começou a reagir. E daí ele pegou e nas madrugadas dele, ele lá... falando assim, quem que é essa Carol Pfeiffer? Vamos procurar no Google, Carol Pfeiffer. Aí, pá, não sei o que, ele manda assim... Ele, né, reage falando, nossa, Carol Pfeiffer, joga na cara, toda essa fortuna, não sei o que, nananã. E tem toda essa grana, e essa menina, não sei o que, blá, blá. E foi engraçado, e me mandaram, né, e daí começaram a me mandar as reações dele falando de mim, né, e daí eu dei risada, tá, não sei o que, gostei do conteúdo dele, comecei a acompanhar o conteúdo dele, como falei, tô me formando no mestrado de Educação e Tecnologia, e entendo que movimentos como o dele colaboram para as pessoas aprenderem de um jeito leve, então você mistura entretenimento com, né, com conhecimento, com educação, então queira ou não, ele tá fazendo um bem de passar para um público que não assistiria o Shark, que acha que é algo muito sério, de uma forma mais leve. Então, ou seja, você está levando uma coisa de uma forma engraçada e levando de qualquer forma o conhecimento sobre empreendedorismo. E daí ele pegou e começou a reagir. Eu entrei em contato com ele. Falei, cara, eu sou a Carol, não sei o quê, papapá, e posso bater um papo com você? Porque eu adorei seu conteúdo. E daí a gente marcou um call, né? E eu fiz uma ligação com ele, e ele me contou a história dele, não sei o quê, papapá. Garoto muito esforçado. Agora ele tá muito, né, estourado. Ele já era estourado, mas agora tá absurdo. E daí a gente pegou e comentou, ele contou a história, falou que adorava o programa, começou a reagir ao programa, deu muito certo, as pessoas gostaram e ele começou a reagir. Eu falei, legal, parabéns pelo seu trabalho, adoraria um conteúdo como esse na Atom, gostaria de trazer esse público pra Atom, etc, blá, blá. Beleza. Aí, ele contou que ele era vascaíno, só, e daí ele contou que tava sofrendo com o Vasco, blá, blá, blá. 2 dias depois, abriu uma caixinha de pergunta no meu Instagram e mandaram assim, compra o Vasco. Aí eu falei, caraca, mais uma pessoa falando do Vasco. Aí eu marquei o Casemiro de uma forma despretensiosa, falando, Casemiro, mais uma pessoa falando sobre o Vasco. Ele só repostou. 15 mil pessoas em 1 hora invadiram o meu Instagram falando, compra o Vasco, ajuda o Vasco, compra o Vasco, ajuda o Vasco. Aí eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Liguei pro Casemiro. O que tá acontecendo? Ele falou, tô numa live, já te ligo. Ligou de volta, falou, é porque os vascaínos estão desesperados, porque o time tá mal, não sei o que, das pernas, assim como vários times no Brasil, e eles queriam ajuda, e você é uma Shark, então, de repente, você poderia ajudar. Falei, cara, voltei na minha rede social, falei, eu sou palmeirense, mas vou ver qual é a situação do Vasco. Aí escreveram pra mim, não, mas é torcida irmã do Vasco, não sei o quê, blá, blá. Enfim, resumo da ópera. Liguei pro Vitor Roma, na época vice-presidente do marketing do Vasco, ele me contou qual é que era a situação do Vasco, como que tava e tudo mais. Fiz uma pesquisa de mercado para entender o perfil do vascaíno e o consumo do vascaíno, ou seja, fez um dever de casa igual você analisa uma empresa. Você vê qual é a dívida e aonde está o potencial de receita. E daí eu tive uma palestra no Rio de Janeiro, que eu ia na semana seguinte, coincidiu, fui lá no Vasco, conheci todo mundo no Vasco, e comecei ali a montar um projeto junto com o Vasco. Meu primeiro movimento foi patrocinar o time feminino, junto com uma empresa que eu investi no Shark, que chama Deixa Ela Treinar, que apoia a mulher no esporte, então tinha tudo a ver com isso, e daí a gente começou esse movimento. E o Casemiro entrou na minha vida nesse momento, né, porque eu falei, agora é responsabilidade sua, você me jogou dentro do Vasco, agora você trate de cuidar. E daí agora, que ele fez esse movimento maravilhoso na Copa, né, eu fui visitar a TV Cazé e tudo mais, que ele montou lá, e eu assim, tô admirada com o crescimento dele, e isso é maravilhoso de dizer, porque eu acho que, assim, isso é uma inspiração
pros jovens. Fala, cara, são profissões que você não imaginava que você podia ter, e ele é uma pessoa do bem, né, que um coração enorme, e é muito engraçado as reações que ele faz, né, então ele ajuda isso, mas eu acho que ele faz livre e espontânea vontade, eu acho que ele não tá contratado pela Sony, mas seria maravilhoso. Eu brinquei que eu vou fazer uma reação à reação dele, porque às vezes ele fala abobrinha, na verdade ele é uma pessoa que não tem conhecimento, ele não é um Shark, né, ele não tem conhecimento de empresa reagindo a assistir o programa, como um brasileiro, assim, ó, é o seu amigo do lado reagindo ao programa, né, a Carol vai pedir pelo menos 50%, pelo menos 50%. Vou montar um programa com ele, tô provocando ele, inclusive, pra gente falar mais sobre os investimentos, o pós-Shark, e dentro do Shark School, fazer um projeto, de repente, contando um pouco disso. Foi engraçado que eu assisti até da Tapioca semana passada, e ele brincou com ele mesmo, né? Ele quase foi cancelado, né? Porque ele foi zoar o logo. E daí a história por trás do logo era muito triste. Porque remetia uma lembrança da tia da Tapioca, que foi um investimento que eu acabei fazendo junto com o Tito, sobre o pai dela. E daí, puta, ele ficou assim, ele falou assim... E foi muito engraçado, que quando ele criticou o logo, ele falou, puta, mas se ela falar agora que tem uma história triste, que foi o filho dela que fez, não sei o que, eu vou ser cancelado. Aí ele começou a zoar, que ele ia entrar no Big Brother. Enfim, eu acho que ele faz um ótimo trabalho, né, e que tá ali levando o entretenimento de uma forma leve, divertida, não é uma pessoa muito polêmica, não sei como ele vai reagir, não bota a mão no fogo por ninguém, vamos deixar isso claro. Mas eu acho que ele tá fazendo um trabalho muito bacana de aproximar e reagir num programa que teoricamente não tava no radar de um público jovem. Então eu acho que tem que ter mais Casimiros, né, pessoas que estão aí ajudando programas sérios como o Shark a potencializar, a crescer, porque ainda existe muita objeção quando a gente fala sobre empreendedorismo e sobre dinheiro. Então é muito mais fácil alguém compartilhar uma piada, né, porta dos fundos, do que você compartilhar aí uma aula, um assunto que que pode transformar a vida das pessoas de fato. Inclusive, né, ele cresceu tanto que já ele compra o Vasco com você. Boa provocação. Casimiro, vamos deixar registrado que agora que você está muito milionário, você deveria investir no Vasco junto comigo, afinal você me colocou nessa. Bem lembrado. Verdade. Carol, infelizmente a gente já tem que terminar, né? Mas eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Falar que era um sonho, né? Eu não quis falar no início, né? Mas era um sonho desde que eu conversei com você lá em 2019 a primeira vez, a gente fez uma live, eu comprei ações da Atom na bolsa depois de conhecer você. Eu falei, porque se a CEO entende tanto, né? Então vou comprar essa empresa aqui por conta da CEO. Então agradecer sua presença aqui, a pessoa que você é, e deixa um recado aí final pra galera, fazer um merchan aí, falar do Vida de Trader. Pode deixar o seu recado aí pra galera. Bom, primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Não é nada fácil gerar conteúdo e gerar conteúdo de qualidade pras pessoas, né? Dá trabalho pra caramba. Vocês tiveram que estudar, fazer aí toda uma pesquisa pra fazer as perguntas. Então as pessoas nem imaginam. As pessoas acham que é só abrir uma câmera e sair fazendo qualquer coisa, né? Então, parabéns mesmo por se importarem em trazer mais conteúdo pras pessoas. E o recado que eu deixo pra todo mundo lembre que seu maior presente chama vida. Então, ou seja, valorize ele, ganhe muito dinheiro para sobrar horas no seu dia para você curtir sua família, seus amigos. Então, quanto mais dinheiro você ganhar, e ganhar mais dinheiro por hora. Não é só ganhar mais dinheiro, morrer de trabalhar, e sim ganhar mais dinheiro por hora. E o mercado financeiro é uma alternativa, sim. Acho que hoje a gente não tem mais desculpa. Você tem N possibilidades, marketing digital, então de você ser multi-receitas, montar uma franquia, empreender, de fato. Então acho que é esse recado que eu deixo para todo mundo. E uma frase que eu adoro tem um propósito, mas não abandone o caixa. Então, se você não cuidar do seu caixa, você não vai ter sucesso. E quem quiser aprender mais, obviamente, o Atom Educacional está à disposição. Tem uma aula de graça esperando vocês, e a gente espera sinceramente que você ganhe muita grana, mana e bufunfa. Com certeza. Os links das redes sociais da Carol estão aqui na descrição. Dá um recado final aí, Débora. Muito obrigada por todos que participaram até aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, e muito obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer receber você aqui, e vamos voar!